José Roberto, mais um Conversando sobre Literatura. Nesta oportunidade eu vos trago um poeta inglês extremamente importante na tradição da literatura ocidental. Eu vos falo de John Milton. John Milton é o autor da famosa obra Paradise Lost, traduzida como Paraíso Perdido. É uma obra na qual ele discorre de forma poética a saga da existência humana e da queda de Adão e Eva e como eles tentaram se redimir depois da sua queda. A narrativa que você já conhece, que se encontra lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Quem foi John Milton? John Milton nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1906 e morreu em 1674. Ele teve uma vida bastante conturbada. Primeiramente porque ele era puritano, num contexto em que predominava o anglicanismo como religião oficial na Inglaterra. Era um defensor da república, ele era republicano, num contexto em que predominava a monarquia. Então esses embates todos de natureza religiosa e política o desgastaram e causaram muitos sofrimentos. Então é uma pessoa muito marcada pela dor, pelo sofrimento, inclusive no final da sua vida ele terminou cego. John Milton, além dessas perspectivas, né, políticas e teológicas, ele se destacou predominantemente pela sua produção literária. E a grande obra, a obra clássica que ele escreveu, que foi Paraíso Perdido. Paraíso Perdido tem a pretensão de narrar de forma poética a queda e a redenção de Adão e Eva. Nós conhecemos a história. Adão e Eva foram postos no Jardim do Éden pelo Criador. Deus disse a eles que não comessem do fruto de uma determinada árvore, e eles desobedeceram, se apropriaram daquele fruto, e, segundo consta a própria narrativa do Gênesis, eles foram incitados por uma figura, um personagem na forma de uma serpente, que é o próprio Satanás, o inimigo de Deus. Detalhe, na sua grande saga existencial, épica, que diferentemente de Virgílio, na sua Eneida, trata da história dos romanos, ou da Odisseia de Homero, da Ilíada e Odisseia de Homero, que trata da história dos gregos, o Paraíso Perdido do John Milton é a própria saga e existência da humanidade. E ele resolve narrar, discorrer sobre essa história. Esperava-se que ele colocasse em evidência Adão e Eva e a redenção. Mas sabe quem acaba sendo o personagem principal dessa obra? Quem rouba a cena, por assim dizer, e que, ao que tudo indica, não era propósito e intenção do autor? Satanás. A prova disso é que depois ele teve que escrever uma outra obra denominada Paraíso Recuperado. Mas já estava feito. John Milton é lembrado e conhecido no contexto da literatura por ter escrito Paraíso Perdido e por ter colocado em evidência essa personagem que ocupa o imaginário humano e que tem tanta representatividade quando diz respeito ao mal. Satanás. Aqui, na obra, eu vou ler um trecho, que é o trecho que eu julgo mais emblemático. Uma tradução de Antônio José Lima Leitão diz assim: não quererá daqui lançar-nos fora? Diz Satanás no Paraíso Perdido. Poderemos aqui reinar seguros. Reinar é o alvo da ambição mais nobre, ainda que seja no profundo inferno. Reino no inferno preferir nos cumprir a vileza de ser no céu escravos.
Ou seja, Satanás preferia reinar no inferno do que ser escravo no céu. Por isso, Satanás se torna também a representatividade da própria anarquia e dos próprios atos de rebeldia com os quais se consta na história da humanidade. Mas também Satanás, na própria narrativa do John Milton, tem a ver com a sede e o desejo desenfreado pelo poder. E daí, certamente, penso eu, John Milton está querendo fazer também uma denúncia política. Quanta gente que para reinar, para governar, para presidir, incorpora a própria figura de Satanás, a própria figura do anticristo. Porque, como aquele personagem lá do House of Cards, a série House of Cards, o Frank Underwood, não há limites para se desejar o poder e as pessoas fazem qualquer coisa para estar no poder. E o poder e Satanás têm uma certa proximidade. Professor José Roberto, conversando sobre literatura. Indico aqui para vocês John Milton, Paraíso Perdido, editora 34, edição bilíngue, tradução pós-fácil e notas de Daniel Jonas. Tem aqui uma apresentação de quem? Harold Bloom. Harold Bloom, autor do Cânone da Literatura Ocidental. E as famosas ilustrações de Gustave Doré. Fica aqui a nossa indicação. Leia O Paraíso Perdido do John Milton. Voltaremos mais adiante com uma outra obra literária. Forte abraço a todos.